Agora sim, com música. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tia Mônica Disney, opa, seja bem-vindo novamente à nossa live. Boa noite, Dinaldo. Boa noite, Marcão, seja muito bem-vindo. Parabéns pela tua live de ontem. Assisti de madrugada, top demais. E aí, estamos aqui novamente para começar a nossa história que inspira em histórias. Boa noite. Olá, boa noite, galera, gente incrível que tá aqui, só gente extraordinária para fazer parte de mais um episódio de histórias que inspiram histórias. E quanta gratidão, quanta energia positiva trazer a história desse cara que eu tenho como parceiro de jornada de autoconhecimento e que tem um espaço aqui reservado no nosso coração que faz parte da nossa jornada. Gratidão ao nosso convidado especial, Edinaldo, por estar aqui com a gente. Gratidão a todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Vão mandando aviãozinho, porque hoje a história vai conectar. A galera estava aqui ontem, anteontem, tá vindo aí a energia cada vez mais dessa semana incrível. Nada conecta mais do que a nossa história. E mais uma história hoje aqui. Compartilha. Talvez você se inspire, talvez você se emocione. Talvez você sinta no coração de compartilhar com uma outra pessoa. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque a partir desse momento nós estamos ao vivo e conectados. Vamos botar o Edinaldo aqui na nossa conversa. Estamos te chamando aí, meu amigo. Seja bem-vindo! Ei, garoto! Que sorriso maroto! Tudo jóia. E aí, como que estamos? Vocês estão me vendo bem aí? Super bem, o áudio também super ótimo. O pessoal que tá com a gente aí também, dá um toque se tá fluindo bem aí. Tá pra gente aqui, tá maravilhoso, viu? Vou desconectar. Cara, a gente quer te agradecer, meu amigo, porque a gente sabe que você tem uma pegada incrível aí também. Virei aqui. Me ajuda aqui, eu acho que me ajudou já. A gente tem uma pegada aí, a gente sabe como é que é a tua pegada também, né? O trabalho incrível que você está fazendo aí no Foco Essencial. Todo dia tem live fresquinha, né? Live de muita qualidade, muito conteúdo, e você organizou a tua agenda para estar aqui com a gente. Gratidão. Claro, com certeza. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço vocês pelo convite. Vamos bater um papo, vamos ver o que rola aí. Vamos. Prazer. Tem gente da gente aqui também, ó. Tem gente aqui da gente. Drica tá aqui, Marcão tá aqui, Cláudia, tem muita gente aqui. Anderson também tá aqui, Dalila, a galera tá entrando aí, galera que faz parte da nossa estrada de autoconhecimento, galera que vai se conectando com a gente, gosta da vibe fica, e aí não sai mais, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela permissão, de repente tá aí aleatório, o que tá acontecendo, parar aqui, junto com os Thunders e com o Edinaldo, pra gente poder ver, conhecer e falar um pouquinho mais sobre histórias que inspiram histórias. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, tá? Para mim é muito especial estar com vocês, que são pessoas que têm um espaço guardado no meu coração também, vocês sabem disso, né? Acho que a vida inteira a gente vai lembrar desse começo nosso todo, né? E que legal que a gente pode, talvez, falar um pouco sobre a história. E eu falo que a nossa história, ela é um enredo que a gente dá, né? Então eu estou tentando ser um bom diretor da minha vida, para que eu possa, com a minha história, impactar outras vidas e motivar outras pessoas a impactarem também, assim sucessivamente. Que lindo. Maravilhoso. E a gente fala muito sobre isso, né? Que nada conecta mais do que a nossa própria história, né? E a gente tem que olhar para a nossa história e justamente entender que tudo que a gente passou na nossa vida tem um propósito, tem um motivo, né? E tudo que você passou te trouxe a quem você é hoje, né? Com certeza. E isso faz com que a gente fique muito feliz de traga pessoas maravilhosas como você para dividir e compartilhar a sua história. E é maravilhoso ver a reação das pessoas que falam, caraca, isso também acontece comigo. Olha, o que ele está falando faz sentido demais na minha vida. E muitas vezes a forma que cada um desenrola alguns momentos da vida, enfrenta desafios, supera desafios, inspira as pessoas também a dar um passo à frente, né? Com certeza. Na verdade, eu posso confessar para vocês que a grande mudança que eu tive na minha vida foi exatamente quando eu entendi o poder da minha história. E não só
os momentos de alegria, os momentos de felicidade, que a gente costuma falar deles, né? Mas também entender que aqueles momentos que não foram tão bons foram as lições, né? Foram ali naqueles momentos que eu cresci, que eu aprendi. E eu acredito muito que isso, no Foco no Essencial, por exemplo, essa é a grande chave que vira na cabeça das pessoas. Se olhar e olhar para o que passou de forma a entender. O Steve Jobs tem um discurso. Quem quiser ver, depois pode ver no YouTube. Eu uso muito isso nas minhas palestras e tal. O Steve Jobs, que é o cara que criou a Apple, que criou tanta coisa incrível na vida. Eu acho que ele foi o maior revolucionário da nossa época, não só pelo impacto do iPhone, tanta coisa no mercado, mas também pelas ideias, tá? E ele fala que a vida, ela só vale a pena olhar para trás se for para aprender com o que a gente passou, né? E aí eu falo assim, é como se fosse o retrovisor do carro. O passado é o retrovisor do carro. Ele só faz sentido de vez em quando. Tem gente que vive e dirige a vida olhando para o retrovisor, por isso que se dá mal. Então, quando a gente olha para o retrovisor, a gente entende que ele tem uma função, mas a vida é para frente. Então, a história é um pouco disso, né? Fantástico. E é muito... Faz todo sentido, porque justamente às vezes as pessoas ficam tanto olhando no retrovisor e tentando entender o que faria diferente do que fez. Só que a gente só tem o tempo do presente para a gente poder fazer qualquer ação e mudar, né? O que foi já foi, o que vem virá. Você consegue que bom que foi, né? Exatamente. Que bom que foi. Exatamente. E bom que foi, e às vezes as pessoas ficam buscando o que eu poderia ter feito de diferente para ter uma resposta diferente, e aí se prende muito no passado e deixa de viver o presente, né, Edilon? Eu brinco com as pessoas o seguinte, você conhece alguém assim? Que tenta controlar aquilo que já passou? Que tenta mudar o passado? Que tenta apagar o passado? Eu não conheço ninguém assim, não. Boa essa, boa! Brincadeiras à parte, a verdade é que a história da gente, quando a gente fala das nossas vulnerabilidades, quando a gente fala dos nossos tropeços, e também quando a gente ressalta os acertos, porque eu acho que a vida é isso, o enredo fica mais bonito, sabe? O filme da vida começa a ficar mais atrativo. A semana passada eu fiz uma live onde eu falava com as pessoas a respeito da gente ser responsável por escrever a versão do nosso filme, né? E que filme que não tem muito desafio, que não tem muitos obstáculos, que não tem aquela história de, às vezes a pessoa está muito mal, o filme não é muito interessante. O filme interessante é aquele que conta a história real. Claro que eu tô... mas até os filmes de suspense, etc., eles pegam o quê? Uma coisa real, que muitas vezes joga a pessoa lá na amargura para depois ter um final feliz e dar aquela invertida. Essa é a nossa vida, é por isso que nós estamos aqui, né? Literalmente, é isso mesmo. Você está falando de desafio, uma coisa que a gente sempre pergunta para quem está aqui, qual que é o... Fala para a gente aqui, compartilha um desafio, aquele desafio que você falou, caraca, agora eu preciso me empoderar, eu preciso romper todas as barreiras, eu preciso ir para cima, porque eu sei que o resultado vai ser maravilhoso e vai ser brilhante. Compartilha um desafio, porque às vezes as pessoas elas ficam atrás do desafio, né? Muitas vezes não tem a coragem, não tem a ação e não faz o que tem que ser feito, às vezes por um monte de ou crença, ou medo, ou não se empodera suficientemente para estar para o outro lado, né? Então compartilha com a gente aqui, ó, Carlão, seja bem-vindo, meu irmão. Ó, eu acho que nós estamos vivendo um momento onde todas as pessoas estão nesse desafio. Desafio de se adaptar, desafio de gerenciar o medo, desafio de cuidar das pessoas que são mais vulneráveis. O mundo está vivendo um grande desafio, né? Eu estou passando por um grande desafio. Posso partilhar isso com vocês. Quando chegou no final de fevereiro, começo de março, eu tinha mais ou menos de 15 a 18 eventos planejados, tá? E eu estava com tudo organizado, era o primeiro ano que eu estava dedicando um tempo, deixando as empresas e me dedicando tempo ao treinamento de forma bastante organizada, com equipe, com estrutura, tudo para a gente fazer acontecer.
Eu saí de um treinamento numa sexta-feira, 8 da noite, mais ou menos. Cheguei em casa, passei um final de semana incrível com a minha família. E na segunda-feira fechou tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu, naquela inconstância, né, que eu acho que muita gente passou, eu fiquei pensando o que fazer agora. Mas eu levei mais ou menos uma semana para me entender o contexto, que não ia reabrir. E ali foi um grande desafio, viu, Elcio? O desafio de olhar e falar assim, não vai dar. E quando é propósito, e quando você sabe, eu tinha uma meta de impactar 10 mil pessoas presencialmente esse ano. Tá? Eu só faço evento de no máximo 100 pessoas, então era um trabalho bem puxado, bem puxado. E eu estava muito animado com isso, porque eu sei o que acontece no final de cada evento com as pessoas que participam, né? Eu falo que nós treinadores, somos que nem faísca. É um monte de pólvora na sua frente, você só leva a faísquinha. E aí a coisa explode e é incrível. Então, para mim, foi um grande desafio superar isso. Depois de uma semana, eu sou da área de tecnologia, eu sou da área de comunicação, eu tenho uma empresa que trabalha com marketing digital. Então, eu falei, e agora? Está na hora de tentar coisa nova. E o grande desafio foi criar a jornada da resiliência, tá? Eu coloquei uma meta meio louca de atingir 1000 pessoas na comunidade e foi muito legal, porque assim, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como que seria a reação das pessoas com relação ao conteúdo, eu não sabia como que eu faria sessão de coach com 200, 300 pessoas online. E foi espetacular, sabe? E assim, foi um desafio que você pergunta, você venceu? Eu só aprendi, cara. Eu só aprendi. Foram dias e noites muito intensa e a vitória foi a decisão. O resto foi tudo aprendizagem. Foi espetacular. E assim, eu posso contar para as pessoas que estão aí com a gente, vários participaram, aí até a Fer é aí de São Paulo, ela participou com a gente. O Reinaldo também está aí em São Paulo, participou. Algumas pessoas estão aqui. Foi um desafio de reinvenção, sabe? Foi um desafio de falar assim, cara, tem que chegar nas pessoas. As pessoas não podem sofrer e esquecer de uma das virtudes modernas que nós temos, que é a virtude da resiliência. E aí eu fui, sabe? Eu poderia contar centenas de desafios que a vida me permitiu enfrentar e, graças a Deus, a maior parte deles foram superados e se eu não superei, eu aprendi. De todo jeito eu ganhei. Mas esse, com certeza, e vocês me ajudaram, num determinado momento a gente se conectou, foi espetacular. Foi uma experiência assim, a gente teve... Eu diretamente tive umas 1.500, 1.600 pessoas que se envolveram com o programa. Aí eu criei um programa menor, passo a passo, e esse programa teve mais de 400 pessoas inscritas. E aí eu transformei isso numa causa social, então a gente já passou de mais de 300 cestas básicas doadas, porque todo mundo criou uma corrente do bem. Então, assim, se eu tivesse lá no começo baixado a cabeça e sofrendo por causa de prorrogar evento, cancelar evento, isso não tinha acontecido, mas eu vi mesmo como um desafio, sabe? Eu acho que é o mais quente que eu tenho para partilhar, fora dessa semana, né? Que eu não sei nem se vocês estão sabendo, mas assim, depois de tudo ainda tem novos desafios aí que a gente vai aos poucos. Eu gosto de falar que cada desafio é como aquele pessoal que vai lá para o Everest, sabe? Quem não está no desafio, quem não faz o que eles fazem, acha que eles são loucos. Só que dificilmente alguém vai uma vez só, entende? Então, assim, o que eu passei é um negócio tão doido que trouxe tanta recompensa pessoal que eu estou preparado para outros. Não estava ali há 60, 90 dias atrás, mas hoje estou muito tranquilo e muito feliz com tudo que aconteceu. E aí, ó, até para você poder compartilhar com as pessoas, qual foi o teu fator motivador de naquele dia, quando você viu que tudo parou e todos os seus projetos, que já estavam todos muito bem elaborados, muito bem já estruturados, de repente você teve que fazer um basta e fazer uma virada para você mudar tudo, né?
Porque eu estou te perguntando de fator motivador, porque talvez muita gente que está aqui com a gente se depara com um desafio, com um obstáculo e ali para, Congela. estagna. Então, assim, É, aonde que foi que você pegou um fator motivador e da onde que você trouxe esse insight e pau, foi para cima? ó, na verdade eu nem chamaria de fator motivador, eu chamo de padrão, tá? Eu tenho esse padrão comigo, nada é certo. Eu nunca começo um dia com certeza do que vai acontecer. Eu não tenho certeza do que vai acontecer essa semana. Eu não tenho certeza do que vai acontecer esse mês. E eu vou com essa cabeça. Eu não sou muito de controlar o amanhã. Eu controlo o agora. O agora, que é o momento que eu sei que eu tenho que me concentrar, eu estou plantando, sabe? A colheita depende de muitas coisas. Então, assim, eu penso muito nisso. Quando chegou o desafio, eu falei o seguinte: eu estou preparado para isso? Mais ou menos. Mais ou menos, porque 100% eu realmente não estava. Mas eu tenho conteúdo, será que vai ter público? Não depende de mim. O que eu posso fazer? Eu vou ficar em casa, sabe? Graças a Deus, eu tenho duas meninas espetaculares. A minha esposa é uma pessoa incrível. Então, se eu tivesse que ficar em casa, trancado, eu estaria melhor do que muita gente, confesso. Mas eu não ia conseguir. Não ia caber dentro de mim viver o propósito que eu tenho para a minha vida e não estar entregando isso de alguma forma. Isso não cabe. Eu não consigo imaginar, sabe? Mais que uma semana olhando para os livros, olhando para os vídeos, olhando para o conteúdo, olhando para o calendário e falando assim, tem que esperar. Não dá. Então, a grande motivação é o meu propósito. Tá? Tudo que eu faço, independente se eu estou indo numa estrada de terra cheia de buraco, ou se está num asfalto lisinho, ou se eu estou de avião, eu sei para onde eu estou indo. Então, às vezes na estrada de terra é mais lento, mas o desafio é maior, mas não interessa o caminho, é o caminho que eu tenho. Mas o importante é o que está lá na frente. Então, acho que é isso, Elcio. A partir do momento que eu tenho um propósito muito bem definido, eu sei qual é o meu porquê existencial, e isso eu defini nos últimos anos. É um exercício, tá? Quem está aqui com a gente, só para avisar, saber por que você vive, saber por que você está nesse mundo, não é fórmula mágica. É exercício, é treino, é concentração, é esforço e é entrega. Não sou melhor que ninguém, eu só acho que eu superei esse obstáculo que muita gente tem, que é, por que eu vim nesse mundo? Hoje eu tenho certeza do que é o meu propósito. E aí eu não sei se eu vou fazer o próximo treinamento presencial, não sei se vai ser online, eu não sei se vai ser por telefone, eu não sei se eu vou atender pessoa de máscara sentada, não sei, mas eu vou fazer. Pronto. É isso. E quando a gente tem esse propósito definido, a gente não negocia com nada e ninguém, a gente não muda o padrão, né? A gente pode ajustar a rota. Eu gosto quando você fala isso, eu vejo tuas lives também, eu gosto muito quando você fala isso. A gente ajusta a rota, mas a gente segue o caminho caminhando, né? E isso faz toda a diferença, minha gente, porque muitas vezes tem gente aqui que fala, mas Pedinaldo é fácil. O cara já tinha o business, o cara já tinha o conhecimento, o cara já tinha o network. Ah, falei pro Elcio, é fácil. É a historinha que você está contando para você. Fácil ou difícil é o que você determina para você. Então eu falo que a gente sofre bullying. E vocês também devem sofrer bullying. Não sofre bullying, não. Vai lá e faz o que você precisa fazer. E isso que o Edinaldo colocou, eu até anotei aqui, saber o seu porquê. Saber o seu porquê faz toda a diferença. Para te impactar numa segunda-feira, acordar, olhar para tuas crianças, para tua esposa, para o teu marido e falar, cara, eu preciso de uma semana para me ajustar. Não importa o tempo, cada um tem seu tempo. A gente costuma dizer que o tempo é temporal, né, meu amigo? Cada um vai ter seu tempo de ajuste, né? O meu time levou praticamente 15, 20 dias para se ajustar. Cada um vai vendo o tempo que precisa se ajustar para poder continuar fazendo caminho, caminhando. Dinaldo, vou compartilhar aqui uma pergunta que o Anderson colocou e a gente vai partilhando aqui alguns comentários, tá? Você acredita que o impacto é o mesmo pela forma digital? Ele tá falando com relação ao presencial e o digital, quando você estava falando lá no comecinho, da projeção que você tinha de 10 mil pessoas, do presencial, e você fez essa transição aí bem pontual para online. É assim, ó. Se você me perguntasse algum tempo atrás, eu ia falar para você que eu não sei, viu, Anderson? Com muita tranquilidade eu falaria, não sei, porque eu não tinha essa experiência.
Deu uma travada no nosso amigo, mas vai voltando aí. Voltou. Travou? Voltou. Pois é, eu Voltou. não tinha essa experiência. Porém, o que aconteceu? Eu fiz uma experiência de fazer uma entrega de um conteúdo assim, vamos dizer, um nado com snork, sabe? Aquele aparelhinho que você fica mais ou menos raso ali do mar. Ninguém fez um mergulho de cilindro de oxigênio lá no fundo. Foi uma coisa assim mais... Mas o que eu percebi? Aquele snork foi muito para algumas pessoas que nunca tinha se arriscado a fazer um mergulho. Entende? Então, quando eu vou montar um conteúdo, eu trabalho com um projeto chamado Foco no Essencial. Então, o Foco no Essencial ele tem uma base filosófica, tá? E ele tem pilares. Exemplo, existe um pilar no Foco no Essencial chamado metanoia, tá? Na metanoia, a gente trabalha crenças. Basicamente, é quebra de crenças limitantes. O que eu fiz na jornada? Eu fiz uma sessão de 2 horas sobre crença, tá? Uau. E atingiu. Agora, pensa assim, na imersão, eu passo mais ou menos 36 horas trabalhando com as pessoas. 2 horas vezes 36, não tem como eu dizer que foi igual. Só que isso não tem nada a ver com o digital e com o físico, com o on ou online. Isso tem a ver com o tempo do trabalho, tá? Por exemplo, nos meus atendimentos, tanto mentoria quanto coaching, eu percebi que eu tive um desempenho melhor em alguns casos. Foi melhor fazer as reuniões online do que o corpo a corpo. O corpo a corpo, o presencial, a gente come muito tempo com coisas fora do foco. O online, não. O online é muito objetivo, é muito centrado, entende? Agora sim, ó. Eu não sei se talvez o Anderson seja um treinador, não sei, mas só partilhar uma coisa. Não, Ele não é do foco de coaching, não. Ele é nosso coach, inclusive. Ah, legal. Deixa eu só partilhar uma coisa que eu vejo assim, ó. Como que eu organizei a partir de agora o meu projeto? Até uma coisa partilhando com vocês, e se tiver algum coach aí, ou algum mentor, alguém que trabalhe com treinamento, eu vou partilhar o jeito que eu vou fazer a partir de agora. Eu criei um programa online que ele vai ser de mais ou menos 9 dias, 7 semanas. Travou nosso amigo Edinaldo. Não sei se está travando para vocês. Acho que não. O Anderson acabou de responder, a gente recebeu. Eu vou esperar aqui o delay. voltou. Voltou, Edinaldo. Você falou que ia fazer a partilha. Parou aí. São 7 semanas, um programa online, tá? Um programa online, que é basicamente um curso com mentoria durante 7 semanas. Isso, eu vou trabalhar com as pessoas o que eu chamo de chaves. Pilares importantes, mudança de mindset, ressignificação, conceitos que estão baseando o projeto. Então, nós vamos dar um mergulho um pouco mais profundo agora, como se fosse com o cilindro de oxigênio. Nós vamos lá no fundo, em 7 áreas da vida. Legal. Só que é um trabalho individual, tá? É um trabalho individual, porque é ele com o meu conteúdo, é ele com o meu trabalho. O que vai acontecer? No final das 7 semanas, e aí, se Deus quiser, a gente já vai ter passado todo esse contexto de coronavírus, etc. Aí nós vamos fazer o Foco no Essencial Experience, que é a experiência, a vivência de tudo aquilo que ele trabalhou sozinho. Aí nós vamos fazer relacionamento, grupo, network. Aí nós vamos fazer vivência, bioenergética, constelação, tudo aquilo que a gente precisa para dar um segundo passo. Então, uma coisa não completa a outra. As duas coisas são extremamente necessárias. As dinâmicas em grupo. Eu trabalho com design thinking dentro do Foco no Essencial. As pessoas fazem planejamento estratégico de várias áreas da vida e é um negócio assim, tem que colar na parede, tem que reunir, senta no chão, prepara, ensaia. Então, é um dia inteiro trabalhando em grupo. E é uma experiência diferente
de um trabalho onde você está, você, o computador, o conteúdo e as tarefas, né? Agora, as duas têm seu valor. Eu não sei se eu vou deixar de fazer esse formato depois que tudo isso passar. Provavelmente isso vai se tornar um padrão, sabe? Um pouco EAD e um pouco corpo a corpo presencial. E tem mais um detalhe. Nessa turma da Jornada da Resiliência, a gente tinha uns 6, 7 países envolvidos. Como fazer isso incrível. presencialmente? Sim. Como fazer isso presencialmente? Não dá. Sabe, tinha 23 estados do Brasil inscritos. Uau. Como fronteira, né? Como que você vai fazer um programa desse se não for... Então, assim, tem muito aprendizado. Nós, treinadores, a gente tem que se adaptar. Eu acho que não dá para engessar e ser frio, sabe aquele negócio de vender o curso e entregue e acabou. Eu acho que a gente tem que dar o acompanhamento, dar o suporte, aproveitar de todos esses canais, Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, juntar todas as ferramentas junto com o YouTube e tal, e saber usar isso para que a pessoa sinta que você está junto com ela, tá? Não que ela precise, não é isso. É porque ela confia, ela ganha segurança quando você está junto. E é por isso que eu acho assim, eu estou vendo umas coisas, tem gente vendendo 1000 cursos online, aí vira robô entregando para as pessoas. Mas eu estou falando que falta essa questão de dar esse suporte, entendeu? De ajudar as pessoas realmente a evoluírem no aspecto. Porque tem dúvida, tem momento que as pessoas querem desistir. Tem um negocinho chamado status quo, que é, eu sei que é bom para mim, né? Eu estou entendendo, estou mergulhado naquilo, aquilo está me transformando. Mas tem um status quo aqui atrás me chamando de volta, porque eu sempre fui, para os meus padrões, para os meus hábitos, que é muito poderoso. Então a gente precisa trabalhar perto. Acho que é isso. Fantástico. E assim, a gente também, aqui a gente está seguindo o mesmo caminho que você, né? Antes da pandemia, a gente tinha a imersão Rompendo Barreiras um dia. Até a gente conversou bastante sobre isso, a gente falou, né? Compartilha com a gente. Caraca, isso, eu falo que quem tem que estar em quarentena é o nosso corpo e não a nossa mente, né? A nossa mente ela pode estar trabalhando, pode estar buscando autoconhecimento, se desenvolver, Com certeza. né? Usar criatividade, expandir conhecimento. E a gente acabou fazendo justamente isso. A gente transformou o que era um dia, nós já estamos em 2 dias de evento pronto presencial. Aí a gente se deparou com a mesma situação. E agora? Vamos partir para online. Vamos partir para a gente se conectar também, porque a gente também percebeu que através do online a gente consegue sim, óbvio, existe essa diferença do presencial, mas dá para sim a gente impactar a vida das pessoas também através disso aqui, ó, do treinamento online, né? Sim, então é fantástico. Isso não te distancia, isso te aproxima. A gente esqueceu de dizer no começo da live que ele é tão pertinho de nós, parece que ele é nosso vizinho. Mas o Edinaldo, ele não está em São Paulo. Né, já é legal a gente falar isso. A gente esqueceu no começo da festa que isso é ali do ladinho, né? Ali do ladinho, né? Daqui pertinho. E não, fala, como é que é a cidade que você tá? Sião. Monte Sião. E olha isso aqui, ó. Olha a nossa conexão. Ontem a gente estava fazendo live lá de Orlando, lá da Flórida. Então, assim, olha aí você falando, a conexão que você teve de outros países, de outros estados. Então, isso é um privilégio muito grande. E essa conexão, e a galera tá falando aqui, inclusive, galera que já tá na sua partilha, falando de todo esse carinho que você tem, de toda essa atenção que você dá, de todo esse eu vou dizer a palavra aconchego, né? Porque a gente sabe desse aconchego que isso é o Edinaldo, né? Então, independente do online, independente do presencial, isso é da pessoa. E quando isso tá na pessoa, tá aqui, ó, na veia, na essência, não importa qual que é o meio, mas a gente sempre vai estar conectado. E na verdade, assim, eu nem chamaria de carinho, sabe? Eu acho que é um compromisso mesmo. Por quê? Quando eu olho para as pessoas, eu não vejo números. Eu vejo um sonho, eu vejo um desafio. E quando eu entro nessa história, eu falo, é meu também. Entende? E aí não tem como você não querer ajudar, você não querer deixar. Eu andei escrevendo alguns e-mails. Depois que eu escrevi o e-mail, eu falei, gente, essa pessoa vai ficar brava comigo. Olha o que eu escrevi para ela. Mas tipo assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você.
eu estou aqui à sua disposição o tempo que você quiser, mas você tem que querer. Se você não der um passo, nós dois vamos ficar parados. Agora, se você andar, eu corro. Então, acorda. Tipo assim, sabe? E a pessoa fala, diz, não tem problema. Pode. Nunca vi a pessoa na minha frente. Sabe um negócio assim? Mas tá tudo certo. O importante... É muito lindo, né? O importante é assim, ó, eu faço questão que as pessoas entendam, tá? Que se é para fazer, vamos fazer. Eu falo para minha menina, eu tenho uma menina de 8 anos, a Beatriz, e ela às vezes pergunta assim, pai, mas já tá bom. Eu falo, então tem que melhorar. Porque o bom é média. Tem que ser ótimo, tem que ser excelente. E não é por uma questão de perfeccionismo, não é isso. É porque o tempo que você gasta para fazer bom e o tempo que você gasta para fazer ótimo é o mesmo tempo. É o mesmo tempo, só uma questão de proposta. É isso, né? Exatamente. E olha que legal, a nossa galera está totalmente conectada aqui com a gente, né? Um comentário que eu fiz aqui, que é do pessoal aí que já está com você, que é a Dercy falando do quanto que é impressionante a atenção e o suporte que você oferece. Uma que está com a gente aqui já falou, é verdade, eu sou prova disso. Então, quer dizer, até nos comentários a gente vê o elo, né? O elo de carinho, o elo de atenção, o elo de compromisso, é isso mesmo, né? Aliás, vou mandar um abraço aí pro maridão da Michelle, que está com ela hoje assistindo a nossa live. A Michelle nos acompanha já desde o começo das nossas lives. E hoje o maridão está com ela. Parabéns aí pelo gratidão, empreendimento. A gente sabe o que representa isso. Vou pedir licença aqui para o Edinaldo, que tem um coração incrível. A gente está falando de família, a gente está falando aqui com um cara que também tem esses valores de família, já falou das crianças, das princesas, da esposa, a gente sabe os valores dele que se conectam com os nossos também, que são de família. E a gente quer dizer que é muito importante saber que você está aqui junto com a mim, porque a gente sabe o quanto que é importante e valioso para ela estar assistindo essa live junto com você e do ladinho dela. Vocês também têm um casal, né? 2 filhotes, então gratidão por você estar aqui. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, viu? É isso. Meu querido, ó, a gente tem uma parte do nosso bate-papo que a gente sempre faz com todo mundo que está aqui, é lógico que a gente vai ter que fazer contigo, ó. Isso aqui, ó, é uma cápsula do tempo. E essa cápsula do tempo vai permitir que você vá para algum momento da sua vida. E aí você pode ou só revisitar esse momento ou mudar alguma coisa. Aonde você iria e o que você faria? Essa pergunta é muito boa, cara. É muito boa. Eu não chamo de cápsula do tempo. Sabe como que eu falo? Eu falo assim, ó, vamos entrar no DeLorean. Vamos entrar no DeLorean. E a Linda falou que eu tô parecendo ele com essa minha barba, viu? Você falou, ela tá falando, nossa, você tá começando a querer parecer aquele cara do De Volta pro Futuro com essa barba, viu? Eu conheço 2 Edinaldos, tá? E esse foi o marco, a mudança que eu tive na minha vida, que foi meu casamento, cara. Eu revisitaria, eu curtiria, eu não mudaria nada e sempre quando eu posso, eu tento me conectar com aquele momento, porque foi o momento da transição, foi um momento onde eu fiz transição de carreira, foi um momento que eu fiz a mudança, né? Eu acho que foi a maturidade, tudo começou ali. Eu acho que esse é o momento da minha vida, assim, espetacular. Lógico que tinha que perguntar uns 150 momentos, né? Mas se Será que 150 você daria? Ó. Depende do tempo. Mas o tempo é temporal, nós sabemos disso. Vou fazer um chá. Que é 1 hora. Vou fazer um chá. É suficiente. Para uns 10 minutos seria suficiente. Mas assim, ó, às vezes a pessoa escuta e ela não está conectada com o assunto, ela fala assim, convencido. Não, deixa eu explicar. A vida é uma construção. As pedrinhas eu juntei na mochila e construí um castelo, só isso. Mas eu faço muito esse exercício de me conectar com as coisas boas. Então, quando eu brinco que teria que ser 150, é porque eu dou valor em muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E talvez por isso eu vibro mais no positivo. E aí, talvez por isso eu acabo, de alguma forma, querendo falar
dessas coisas boas para tentar motivar cada um que está aqui a também falar das coisas boas da vida deles para eles mesmos. Não precisa contar para ninguém. Você só não pode esquecer. Porque, o Elcio, o Leila, se a gente permitir que o nosso padrão automático, influenciado pelos outros, influenciado pelo mundo, influenciado pela mídia, influenciado pelas redes sociais, tome conta, a gente acaba o dia reclamando. Mesmo que teve sol, mesmo que o alimento teve na mesa, mesmo que você teve oxigênio o dia todo para respirar, mesmo que você esteja saudável, você acredita que depois de um dia maravilhoso, um presente que Deus nos deu, tem gente que ainda termina o dia mal-humorado, reclamando. Tem gente que nem dorme, briga com o travesseiro. Então, a minha missão é dizer para você que está aí ouvindo o seguinte: antes de dormir hoje, faz um exercício de neurociência. Agradece. 3 coisinhas. Você vai ver que seu sono vai ser mais leve, porque você muda a vibração da sua mente. E mudando a vibração da sua mente, você produz substâncias, os neurotransmissores vão trabalhar de uma forma que você vai produzir coisa boa, hormônios bons, substâncias que mudam o seu estado interno. Pensa assim. Então, se amanhã você for o convencido que tem 150 coisas para agradecer, fique feliz, só isso. Maravilha, Muito lindo. que lindo. Ó, o pessoal aí, ó, Ricardo Santos disse que saiu correndo de outra live para acompanhar aqui a live. Que show, Ricardinho também. Seu xará estava lá dando live, veio para cá. Carol também está aqui. Gente, gratidão. Essa conexão a gente sente assim, não sente aquele calor, aquela energia boa? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso que você falou é muito forte. Porque quando você dorme com essa sensação, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe disso, né? E isso não é aqui afirmações nossas de otimista, não. Tem estudo comprovando isso. A gente acorda exatamente com essa sensação. Sim, a sensação com que a gente acorda é a sensação com que a gente foi dormir. Então, você acorda reclamando, cansado, não dormir, ou já ofegante, é porque você foi dormir com uma sensação bem parecida com essa. Tudo tá ali, ó, sincronizado. Então, é muito importante mesmo a gente ter essa reflexão e começar agora, como o Edinaldo falou, né? Já exercita isso essa noite, daqui a pouquinho. O tal da inteligência emocional, quando a gente abre para isso, quando a gente estuda sobre isso, quando a gente estuda um pouquinho como que a nossa fisiologia funciona, a gente se cura de muitas coisas que não são doenças, mas que se tornam doenças por causa do acúmulo. Então, acho que quando a gente tem essa oportunidade, agradeço vocês por me permitir estar aqui hoje falando isso. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode perder a chance de mudar, talvez, uma noite de sono de alguém, sabe? Eu sei que alguém está ouvindo isso e falando, puxa, parece que isso faz sentido. Olha, eu vou dizer, não treina muito isso não, que vai fazer parte da sua vida. Você acostuma rapidinho a ser feliz no caminho e não esperar a felicidade no final do percurso. É muito bom isso. Maravilha. Esses 2 dias a gente estava falando muito sobre sonho, sabe, Edinaldo? A gente estava falando sobre a questão do... Você sabe do sonho, né? E a gente fala muito que o sonho, na verdade, ele é a primeira etapa para que você coloque em ação, para que você tenha um resultado, porque senão ele só vai ficar na sua cabeça, né? Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, mas quando que eu vou colocar em prática e quando que eu vou agir, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre sonho e logo fico que emendando qual que é o teu sonho, né? Tá. Dizem que um sonho só precisa de alguém que acredite nele para se tornar real, né? Cara, eu assim, ó, vamos lá, tem 2 tipos de sonho. Tem um sonho que é aquele que você dorme e que você lembra quando você acorda de manhã, que também tem uma explicação para isso e que é muito saudável, importante, que a gente tem que ter bons hábitos a ponto de ter o tempo de sono necessário para que a nossa mente... E aí é uma questão... Uma outra hora a gente pode falar sobre isso, mas assim, é uma questão de organização interna. Enquanto você está dormindo, você está se organizando aqui dentro. O descanso, quando baixa a frequência do cérebro, ele se organiza. Então, esse tipo de sonho é muito saudável. E eu acredito assim... Só que eu não lembro muito. Eu sou ruim de lembrar o sonho, tá? Por outro lado, quando a gente fala de sonho, mas esse sonho que a gente tem acordado, né? Esse sonho que... Aqui em casa a gente tem uma nuvem, chamada nuvem de sonhos, tá? Como que ela funciona?
ela é uma técnica que a minha menina trouxe da escola, aonde a gente, de vez em quando, para as coisas de curto prazo, a gente faz mais vezes. Das coisas de longo prazo, a gente faz uma vez por ano. A gente, nós quatro, senta numa mesa com um monte de nuvens e escreve os nossos desejos, tá? Porque, na minha concepção, sonho é o que está no límbico, que ainda está na cabeça. É o ponto de partida, é a ideia. Se você colocou no papel, já não é mais sonho, já se tornou um desejo. Se você planejou realizar aquele desejo, já não é mais desejo, é um objetivo. Eu trabalho com essa escala. Então, eu tenho muitos sonhos. Eu sonho o dia inteiro acordado, porque eu tenho um turbilhão de ideias. Aí eu tento pegar, de vez em quando, transformar aquelas ideias em desejos e os desejos em objetivos. Daí eu pego esse objetivo, quebro em pequenas partinhas, que nem uma pizza, eu corto em fatias e chamo cada uma das fatias de metas, né? Então, assim, o sonho é o ponto de partida. Quem não sonha não vai realizar, porque quem não se permite sonhar está vivendo muito no automático. Você não é realista, você é controlado. Olha a diferença. Ah, eu não sonho porque as coisas não vão acontecer. Legal. Pega aí um conteúdo legal. A live que eu fiz ontem. 7 leis universais do sucesso. Deve estar no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá. Existe uma energia que rege a nossa vida. E eu posso você. Se você não se permite sonhar, você está com um problema muito sério. Se permita o sonho, tá? Eu sempre digo assim, eu tenho sonhos? Hoje eu tenho. Eu tenho um sonho. Nesse momento eu estou vivendo um sonho. Eu vejo, todos os dias eu fico imaginando que um cientista em algum lugar do mundo vai anunciar uma cura para essa doença que está no mundo, sabe? Por todos os idosos, por todas as pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer, por todas as pessoas que estão debilitadas por uma diabetes, por eles, sabe? Eu estou cansado de ver gente com máscara de tireoide, sabe o que é isso? Fingindo que está se protegendo com a máscara no gogó, tá? E não é o mundo que eu quero viver. Eu quero viver um mundo que realmente respeita, se cuida, se protege, mas como isso não está sendo, principalmente no nosso Brasilzão, que vai ser a maior vergonha do mundo de proteção, tá? A maior vergonha do mundo de proteção contra o que a gente está vivendo se chama Brasil. E não é porque as pessoas trabalham, não. É porque as pessoas não se cuidam e não têm respeito por aqueles que precisam de cuidado. Infelizmente. Então, meu sonho é que a gente descubra a cura. Nesse momento, o meu maior sonho. Que descubra a cura para essa doença e que a gente volte, mas não para a vida que a gente estava vivendo. Que a gente volte para uma nova vida. Renovados. As pessoas que estão levando com a barriga, elas não estão usando isso como uma pedagogia. Esse momento é pedagógico. A gente precisa aprender com isso tudo que está acontecendo. Talvez quem não respeita o que está acontecendo vai voltar pior, ou do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas se você está aí sensibilizado com o que eu estou falando, entenda, você está transformado. Você já não é mais a mesma pessoa. Talvez a partir de hoje a gente vai ter um planeta melhor cuidado, crianças melhor ouvidas, idosos mais visitados. Por quê? Porque mexeu com a gente. Mas o meu sonho é que acabe tudo isso. Tudo isso. Esse é o meu maior sonho nesse momento. Nada pessoal, para o mundo, para que as pessoas vivam melhor. E que a gente possa se conectar com esse sonho que você compartilhou aqui com a gente, com essa intensidade, com essa grandiosidade, fazendo essa corrente do bem, e que isso expanda, 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 trazendo aí a cura, trazendo aí o ensinamento através dessas pessoas capacitadas para esse momento, né? É o que a gente espera, é o que a gente almeja. Marquinhos entrou aqui, Marquinhos Rossi, um cara que todo mundo aqui admira, curte demais. Gratidão por você estar aqui na live. Você é um cara de inspiração, não só para mim, mas para muitas das pessoas que estão aqui, com certeza. Gratidão por você estar aqui, passando e prestigiando a nossa live, Marquinhos. Maravilhoso. Tem muita gente passando agora aqui, né? Muita gente querida, muita gente aqui marcando presença, estando aqui com a gente, isso é muito legal. Essa sintonia, essa corrente do bem, o tempo todo a galera aí, coraçãozinho, coraçãozinho, isso mostra mesmo, né, a nossa sintonia, a nossa sincronicidade. Que incrível, gratidão. Dinaldo, agora a gente já, como a gente só tem mais 10 minutinhos, eu gosto sempre de entrar em algumas indicações, né? Então a gente queria aqui que você indicasse bons livros,
que você indicasse também filmes que faz sentido para você e você quer compartilhar com o pessoal. Muito bem. Ó, livro. Como eu sou o cara que... Eu quero que todo mundo tenha foco. Eu quero que as pessoas parem de perder tempo com distrações que não levam a lugar nenhum. O nosso maior tesouro não é o dinheiro que tem no bolso. O nosso maior tesouro se chama tempo. Porque ele é o único que nenhum dinheiro consegue comprar. Então, o foco no essencial é fazer com que as pessoas ganhem o tempo a favor daquilo que é importante na vida delas. O que elas decidirem que é importante. Eu não vou falar o que é importante na vida de ninguém. Eu só vou dizer o seguinte: com gestão de tempo e com foco, você vai ser mais feliz. Então, a primeira indicação minha é um livro do Gary Keller chamado A Única Coisa. Esse tem que ser lido, tá? Eu devo até ter ele aqui. Bem, deixa eu pegar ele. A Única Coisa. Ele não é meu, tá? É emprestado, mas eu tenho ele em versão digital. Você está lá no canal do Telegram? Sim, sim. Tá, então no canal do Telegram você consegue todos os PDF desses livros que eu vou falar, tá bom? Show. Depois, se você quiser pegar lá e distribuir aí para a comunidade, fica à vontade. O segundo livro, que é um livro, inclusive hoje eu indiquei para uma pessoa, é um livro do Augusto Cury, tá? Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. É um livro que você lê assim, se você perder um dia de novela, quem está aqui não assiste novela, né? Deixa eu ver. Não, não. A galera aqui não faz parte dessa vibe aí, não. Novela, não. Não tem nada com novela. Só estou dizendo que no capítulo... Não, a galera está aqui conectada com nós. A galera está aqui, ó. Você falou de novela e ninguém abandonou a live. Então tá tudo bem, todo mundo quer estar com a gente aqui. Não falou, ai, caraca, a novela, deixa eu ir embora. Não, tá todo Deixa mundo pra lá, com a deixa gente. pra lá. Tem gente aqui que pôs para gravar a novela para assistir depois. Que papo de velho, gente. Falar de novela. Meu Deus. Mas tudo bem. Tem um livro que chama Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, que é do Augusto Cury. Ele é um livro espetacular, tá? E é um livro que você lê ele numa pegada. É um livro muito fácil de ler, mas tem uns gatilhos, tem umas chaves, assim, muito poderosas. Esse livro fez muito sentido na minha vida num determinado momento. Por isso que eu curto muito esse livro. Do Daniel Goleman, eu curto não só a inteligência emocional, mas o próprio livro Foco do Daniel. Eu acho que é uma base muito importante para o foco no essencial. Eu curto muito O Milagre da Manhã, tá? Que dá algumas coisas muito poderosas para a nossa vida. E assim, não tem tempo para novela. Isso mesmo, o pessoal falando aí. Isso aí. Bom, de livro, depois a gente pode até colocar aí, mas eu não quero cortar o tempo. De filmes, tá? Na Jornada da Resiliência, eu coloquei um monte de filme lá na minha timeline, no feed do meu Instagram. Se eu esquecer de algum, depois vocês pegam lá e passam para o pessoal. Mas assim, ó, a gente faz uns posts dos filmes e pega as melhores chaves do filme. Mas, exemplo, filme é um negócio que eu penso assim, ó, filme é legal quando você tem um assunto na sua vida, e aí o filme, como ele é lúdico, o filme, como ele é assim, uma coisa, uma metáfora, né? Ele conversa com o nosso lado emocional, ele conversa com o nosso inconsciente. Então, filmes como, por exemplo, Extraordinário, é extraordinário. É um filme para elevar a autoestima, é um filme para jogar você para frente, é um filme para quebrar limite, é um filme para você chorar, para você rir, para você emocionar e para você acordar diferente no outro dia, tá? Esse é um filme que, para mim, faz muito, muito sentido. O Sem Limites também é um filme muito legal. É quase que uma sessão de coach, o filme, eu acho assim, espetacular. A Cabana, eu acho assim, um dos pilares do foco no essencial é uma conexão com algo maior, tá? Eu chamo de Deus, algumas pessoas chamam de universo, outros chamam de um ser superior. Tudo bem, cada um tem sua crença, não é disso que eu estou falando. Estou falando do que une todas as crenças, que é acreditar que existe algo maior. E aí, para mim, faz muito sentido a Cabana, eu acho que é uma lição. Agora, livro de cabeceira não, filme que não pode faltar
para quem conhece o Foco no Essencial. É um filme de criança chamado Divertidamente. Esse é espetacular. Quer aprender como que a sua mente funciona? Por que que um dia alguém falou alto com você quando você era criança e até hoje você tem um trauma daquele momento, bloqueios? Assiste Divertidamente, que vai abrir a sua mente. Como que as emoções funcionam dentro de você? A importância da tristeza, a importância da alegria, cada sentimento. Então, assim, eu acho que é um apanhado aí. Tá bom? Que legal, que legal. A galera se identificando aqui, muita gente dizendo que voltou a ter o hábito de ler com você, e a gente gosta de ressaltar essa questão mesmo da leitura, né? Porque muitas vezes a gente começa a falar de livros, as pessoas, putz, mas eu nem tô lendo. E aí começa a despertar um desejo de falar, poxa, eu posso voltar a ler, ou eu quero começar a ler. Então, que a gente possa despertar aqui junto com os nossos convidados. O Edinaldo deu dicas aqui incríveis, sugestões incríveis de leitura e de filme também, né? De filme. Ah, a galera falando que assistiu aqui, a gente indicou ontem. Ricardinho, você falou que assistiu ontem mesmo, né? Quando acabou a live, eu falei O Rei do É Show. muito bom. Fantástico. Mexeu muito com a gente assistiu esse final de semana, foi incrível. Ó, o tempo tá rendendo a nosso favor. Olha que legal. Deram mais uns créditos aqui pra gente de tempo. E me veio aqui uma pergunta que não estava nada programada. Eu gosto de trabalhar no imprevisto e no roteiro de Deus. Eu vou te fazer essa. Não é nenhuma pergunta, é uma partilha, uma reflexão, né? O que é essencial para você, Edinaldo, para você manter o foco? Gostou da sacada? Ótimo. Ó, Perfeito. o que é essencial para você manter o foco? Essa eu fiz em sua homenagem. Eu tô achando que a gente combinou essa, não, né? Não, o essencial pra Eu fui manter olhando o seu foco- jeitinho, sua carinha, falei, não, foco no essencial, quero essa para ele, para fechar. O essencial para manter o foco, a base é identidade ativada, autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, por que que você está aqui. Você tem que saber os seus limites, você tem que saber aquilo que você tem que superar. Então, assim, o essencial, qualquer coisa vai tirar seu foco se você não estiver conectado com a sua essência, com você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, posso falar 3 passos? Nós temos tempo, o tempo está a nosso favor hoje. Temos 5 minutinhos ainda, pô. Tá ótimo. O segundo passo é você saber propósito. Você se conhece, legal. Você vai ficar em um barco com a vela solto no mar? Não. Então, a direção do seu propósito. Então, isso é o segundo pilar essencial para você manter um essencial. Agora, tem um pilar que é negligenciado por muita gente e que eu trabalho ele muito forte. Talvez esse seja o segredo que eu conto para todo mundo e quem quiser pode pegar, que tem a ver com você só consegue foco se você reeducar seus hábitos. Senão, todo dia vai ser disciplina. E disciplina não é hábito. Disciplina é esforço, tá? Ah, eu sou uma pessoa disciplinada. Coitado de você. Você tem que ser uma pessoa que tem disciplina até virar hábito. Mas quando vira hábito, deixa fluir. Tudo aquilo que você tem disciplina. Por exemplo, você escova o dente por disciplina ou por hábito? Você escova o dente por disciplina ou por hábito? Por hábito. Por hábito. Ah, tá perguntando por hábito. Entende? Por quê? Porque se fosse por disciplina, todo dia você ia ter que lembrar que tem que escovar o dente, a hora, marcar o tempo, lembrar como que é, mas não é. Você automatizou. Então, assim, ó, quando as pessoas me perguntam, Edinaldo, e para manter o foco? Para manter o foco, você tem que pegar isso que ocupa 40% a 50% do seu dia, que são os hábitos, e reprogramar eles dentro daquilo que você quer focar. Então, um exemplo, a pessoa ela quer uma formação. Ela vai para uma universidade e fala, eu não consigo focar, está faltando hábito. Você tem que. Você era uma pessoa e agora você entrou na universidade. Então, você é outra pessoa agora, com novos hábitos. Enquanto a pessoa não reprogramar os hábitos, ela não vai conseguir ter foco. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o propósito, ela se conhece, mas ela não consegue. Porque ela não tem. Ela vai precisar de passar por um período de disciplina que vai de 21 a 66 dias, segundo alguns estudos que eu li, para ela transformar isso em algo automático. Acordar e sentar na escrivaninha, começar a estudar e nem perceber. E daí falar, nossa, já peguei até o café, virou hábito. Aí você vai conseguir ter foco nos estudos. E isso em qualquer área da vida. Um pai, ele tem que criar o hábito
de estar junto com os filhos, de dar comida para os filhos, de ter tempo para os filhos. Tem que ser hábito, não pode ser disciplina. Porque se for disciplina, você tem que se cobrar todo dia, fica cansativo. Então, assim, 3 pilares do foco no essencial. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. E eu ativo todos os meus hábitos, eu construo hábitos para que isso aconteça. Sensacional. Sensacional. Show. Todo mundo anotou? O bom é que a live fica gravada, então dá para assistir e anotar tudo de novo, né? Maravilhoso. Até virar o quê? Um hábito. Exatamente. E vai, ó. E vai, e vai, e vai. Eu fiz uma enquete esses dias e perguntei para as pessoas assim, o que você mais precisa na sua vida? Daí eu coloquei de propósito, a disciplina no meio. E a maior parte das pessoas acha que precisa ser disciplinado. Gente, a disciplina é um recurso que você precisa até automatizar. Disciplina é assim, ó, eu aprendi a dirigir. Vamos lá. Então, qual é a disciplina? Para sair, põe primeira. Ai, primeira é onde mesmo? Aqui. Isso é disciplina. Solto a embreagem e pisa no acelerador. Eu estou disciplinado para dirigir meu carro. Imagina se todas as vezes que você fosse dirigir, você tivesse que lembrar que antes da lombada você tem que reduzir, que depois, na hora que você estiver em quarta, o barulho começa a fazer, você tem que pôr... Disciplina eu tenho que controlar, eu tenho que lembrar, eu tenho que ser disciplinado, ou seja, eu tenho que fazer. Não, você precisa trabalhar a sua mente, isso é um recurso que todos nós temos, pouca gente trabalha. De transformar tudo que eu preciso para chegar onde eu quero, no meu foco essencial, eu preciso transformar tudo em hábito. Eu dirijo por hábito. Eu saio daqui, vou em São Paulo e eu não lembro se eu passei no radar na velocidade certa, se eu pisei no freio na hora certa. Eu não lembro disso. Se eu dei seta, é tudo automático. E o nosso cérebro tem essa capacidade, né? Processa dessa forma. Ah, que legal. O Ricardo falou assim que já tá ficando aqui um hábito ver tuas lives. Ah, é isso aí, essa é a pegada. Ó, só lembrando. Aliás, Só lembrando, eu tô fazendo live só em terça e quinta agora. Eu mudei na semana passada, porque como eu tô gravando o curso, eu não tô tendo condição de fazer todo dia. Então é terça e quinta, se alguém quiser assistir, 20 e 20. Olha lá, é automático no Instagram. Olha lá, 20 e 20, olha lá, já tá toda automático. terça e quinta, ó lá, 20 e 20. Aí pronto, já foi, já tá no cérebro. E muita gente aqui colocou, o Anderson, a mim, várias outras pessoas fazendo a IBIS, para você voltar aqui com a gente, para poder a gente trazer mais assuntos, falar um pouco mais. Vocês A mandam. gente alinha a agenda. Vocês mandam. Gratidão. Meu Gratidão. querido, é sempre bom demais estar contigo. É muito bom. É muito bom a partilha. A gente quer aqui, ó, já botar essa música. A gente está começando e fechando todas as nossas lives agora, que é a própria é o tema do Rei do Show. E assim, gratidão. E hoje você foi o rei do show, você deu um show, foi o rei da nossa live. Gratidão pela sua humildade, pela sua entrega, pela sua genuinidade, pelo seu coração, por esse jeito tão especial com que você tem com as pessoas e que é você. Eu que agradeço por estar aqui. Deixar uma mensagem para todo mundo aí, ó. Então, você aí, ó. tá do contrário, né? Mas dá, mas dá. Ó, tá escrito aqui, ó. Tudo que você foca, expande. Essa é a minha mensagem. Pensa nisso. Obrigado. Gratidão, gratidão. A nossa conexão aconteceu desde o primeiro momento. Você já tinha isso com a Leila e eu vim aí na carona. Então, assim, a gente está unido desde o primeiro momento e o universo conspirou para que hoje o nosso propósito seja o mesmo, né? E as suas palavras sempre serão lembradas e sempre, naqueles momentos que eu preciso, eu recordo delas para que a gente siga em frente nessa nossa jornada de impactar vidas e ajudar as pessoas a encontrar tudo aquilo que elas desejam, que tudo está dentro delas, né? Então, a gente aqui só está ajudando de alguma forma para que elas encontrem o caminho da prosperidade, da abundância, da felicidade e realizem os seus sonhos. Gratidão, meu irmão. Gratidão, eu sempre vou me emocionar quando a gente lembra dessa história, porque reconecta. E às vezes pessoas mandam, Deus manda pessoas no momento que você nem vai imaginar para dizer o que ela precisava dizer para quem está do seu lado. Quem sabe essa live teve esse objetivo hoje também, através de nós três. Gratidão. Beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Gratidão, meu irmão. Até a próxima. Ah, voltou. Tem 10 segundinhos. Gratidão, irmão. Obrigado por tudo, viu? Valeu. Um grande abraço. Boa noite. Fique com Deus.